Olá, pessoal. Mais uma aula do Neuroescolhas. E essa aula em específico nós vamos falar sobre a avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica não possui especificamente um script para ser realizada, ou seja, você não precisa de um passo a passo em exclusivo para realizar a sua avaliação neuropsicológica quanto neuropsicólogo. O que é preciso e necessário entender é que no momento em que nós somos contratados para avaliar neuropsicologicamente alguém, nós precisamos compreender que todo o histórico e vida pregressa do paciente é muito importante para nós. Portanto, mesmo não possuindo um script, o que muitas pessoas, muitos professores, muitas pessoas que dão aula na área de neuropsicologia ou na área da atuação da avaliação neuropsicológica, costumam dizer que não é necessário que se realize uma anamnese de início. Porém, entendam, é muito necessário que essa anamnese seja o seu primeiro passo para que você consiga realizar com precisão a sua avaliação neuropsicológica. A anamnese, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, ela é um instrumento muito forte no contexto que diz respeito à avaliação neuropsicológica. A anamnese, ela tem que ser realizada com muita precisão. E mesmo que demore para você 2, 3 sessões, sangre realmente a quantidade de informações que você puder trazer para a sua avaliação. O máximo que você puder colher a respeito da vida pregressa desse paciente, da demanda que ele está trazendo no momento, das situações vividas, até em contextos genéticos ocorridos durante o histórico familiar, tudo isso é de suma importância para que a sua avaliação seja uma avaliação precisa. Lembrando que, pessoal, não existe verdadeiramente como você começar uma avaliação neuropsicológica sem passar pela anamnese, porque é através dela que você, inclusive, vai decidir quais os tipos de teste você irá utilizar para aplicar no seu paciente. Muitas literaturas, muitos professores indicam que você realize logo e imediatamente os testes, mas isso, de uma certa forma, ao meu ver, eu acredito que é um pouco complicado. Na grande maioria das vezes, os alunos têm se atrapalhado no momento de realizar o laudo. Por quê? Porque não se conheceu o suficiente para que essa avaliação tivesse a precisão que nós necessitamos. Quando nós realizamos a avaliação neuropsicológica, nós temos que entender que a avaliação não é composta apenas dos papéis utilizados pelos testes, ou seja, o quantitativo que esse teste vai nos trazer para que nós tenhamos ali um pré-diagnóstico, seja ele de um transtorno de neurodesenvolvimento ou qualquer outro tipo de transtorno. É importante compreender que a sua avaliação clínica é o que mais irá pesar no contexto da assertividade da sua avaliação neuropsicológica. Portanto, não imaginem que somente aplicando testes vocês conseguirão fazer com maestria e assertividade a avaliação neuropsicológica de vocês. Primeiramente,
mesmo não existindo um script do que verdadeiramente eu vou aplicar ou como seguir uma receita para realizar a avaliação, é importante que você comece pela anamnese. E essa anamnese não importa a quantidade ou tempo de que você irá levar para colher as informações necessárias. O que importa, sim, é a quantidade de informações que você irá conseguir captar desses pais ou até mesmo somente de uma mãe solo ou de quem for o responsável por esse paciente que você estará realizando a avaliação. Portanto, a avaliação neuropsicológica, ela necessita de início desse olhar clínico que você verá ali nas entrevistas realizadas antecipadamente, que são as entrevistas do relato anamnético. Se você não faz essa entrevista, você não conhece a vida pregressa do seu paciente. Então, muitas vezes, o seu olhar vai ficar muito voltado para aquele paciente que está diante de você, apenas realizando os testes. E isso não vai fazer com que você seja mais assertivo no seu laudo. Muitos dos meus alunos têm se enrolado no momento em que vão concluir seus laudos neuropsicológicos, exatamente por esse motivo. Por quê? Porque começam, como ensinado por muitos, pela aplicação de testes. Então, aplicando os testes, eles vão corrigindo e trazendo aquilo que eles creem que é o necessário para realizar a avaliação. Porém, quando estão ali pela metade da avaliação, eles definem que vão realizar a anamnese. Talvez por um motivo ou outro que tem se percebido, é que esses alunos começam a se perder no processo. E aí eu preciso automaticamente colher as informações da vida pregressa do meu paciente ou até mesmo da própria demanda em si. Portanto, nesse momento já estou com vários contextos adiantados e às vezes já até se aplicou testes que nem eram necessários ser aplicados. Portanto, entendam, uma avaliação neuropsicológica se começa e se finaliza bem quando você realiza uma excelente anamnese. Não importa o tempo que você vai levar ou quantas sessões você levará para realizar essa anamnese. O que importa é que você colha o máximo de informação possível para que você ali tenha contextos reais aonde você possa analisar se o comportamento que essa pessoa está tendo hoje ou se alguns sintomas estão relacionados ao que se diz na anamnese, ok? Então, seguido essa anamnese, fica muito mais fácil de você compreender quais os testes que você irá aplicar e de que maneira você irá aplicá-los. Às vezes, na metade do caminho, você compreende que esse paciente talvez não tenha aquilo que está sendo ali pré-diagnosticado ou pré-indicado como diagnóstico. E aí, automaticamente, você percebe que o caminho que você está realizando, de repente, tem que ser mudado. Por quê? Porque através da maneira com que você aplica os seus testes, através da forma com que esse paciente se comporta, da maneira com que ele recebe e trata os contextos no momento da aplicação, isso vai dizer para você muito sobre o comportamento do seu paciente. Então, entendam, a avaliação neuropsicológica não é somente uma avaliação composta de testes,
ela é uma avaliação composta de análise clínica do psicólogo, do neuropsicólogo que está fazendo essa avaliação. Portanto, ela compõe sim de contextos quantitativos que nós necessariamente precisamos aplicar através dos testes e trazer para nós essas quantidades que vão numerar aonde o nosso paciente se encontra a título de comportamentos, habilidades, cognição, memória, atenção e entre outros. Porém, eles não são a sua avaliação neuropsicológica. Ela tem que ser composta por testes, anamnese primeiramente, testes sim, qualitativos e quantitativos, bem como para finalizar com maestria a sua avaliação clínica. Portanto, não se percam. Esse script sim, ele deve ser seguido por você. É necessário que você compreenda e não pule essas etapas. Não tente fazer do meio para o fim. Não tente começar do meio e voltar ao início. Não se começa uma avaliação neuropsicológica sem uma anamnese bem colhida. Então, esgote o máximo que vocês puderem. Tudo que vocês puderem colher de informações sobre o paciente de vocês, seja ele uma criança de 1 ano ou um idoso após os seus 65 anos de idade ou mais, ok? Muito obrigada por essa aula e espero vê-los na aula seguinte. Até mais!